Bom dia. Opa, tudo bem? Bom dia. Então, hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo dos profetas menores, né? Como a Dart estava dizendo, a gente vai estudar sobre Abacuque hoje. E como os demais profetas menores, nós temos muito poucas informações sobre Abacuque. Estou sendo até generoso, né? Praticamente nós não temos nenhuma informação sobre Abacuque, a não ser aquelas ingerências ou percepções que a gente pode adquirir do próprio texto de Abacuque, né? Tudo indica que Abacuque viveu na mesma época dos profetas Naum, Sofonias, que inclusive são seus vizinhos de cânon, né? Naum vem antes de Abacuque, depois Sofonias, e também do profeta Jeremias. E Abacuque viveu nos últimos anos do século VII antes de Cristo, ou seja, 615, 12, 10 e 5, naquele período. Vocês devem se lembrar na aula passada que o Pedro Paulo mostrou aqui um slide com um mapa dos reinos ali na Palestina, os reinos de Israel, vou chamar assim por enquanto. E um império, em verde, um império que começava a crescer e se espalhar por toda aquela região do Oriente Médio, né? O Império Assírio. O reino de Israel era um reino unificado nos inícios da monarquia, sob o reinado de Saul, especialmente Davi. Houve uma expansão do reino e era um reino único, unificado. E também sob o reinado de Salomão. Após Salomão, quando o filho de Salomão assume o reino, e ele começa a tratar mal o povo, começa a ter surtos de tirania, vamos dizer assim, há uma ruptura, há uma discordância de parte das tribos, especialmente as tribos do norte do país, e há então um rompimento com o reinado do filho de Salomão. Eles escolhem um novo rei e aí então passam a existir dois reinos. O que antes era um reino único viram dois reinos. O reino do norte, chamado de Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, chamado Judá, cuja capital era Jerusalém. E ao longo dos anos depois disso, Deus enviou vários profetas. E a mensagem dos profetas, muitos que a gente tem, a sua mensagem era dirigida ao reino do norte, Israel, e era um chamado de Deus para que eles se arrependessem e se convertessem das suas práticas idólatras. O reino de Israel continuou teimosamente nas suas práticas idolátricas. Então o Império Assírio invadiu o reino do norte, Samaria foi derrotada, caiu Samaria em 722 a.C., e o reino do norte deixou de existir, permaneceu apenas o reino do sul. Então a gente está num período aqui mais ou menos 100 anos depois disso, um pouco mais de 100 anos. E durante todo esse tempo também, após a queda do reino do norte, Israel, Deus enviou profetas a Judá. E a mensagem principal era: arrependam-se também, para que não aconteça com vocês o que aconteceu com o reino do norte. Então Abacuque está vivendo na iminência da execução do juízo de Deus. Agora há um novo império que se levanta, o Império Babilônico, né? Que confronta o Império da Assíria e o derrota. E mais ou menos 612 a.C., a capital da Assíria, Nínive, é destruída pelo Império Babilônico. E aí já não há mais nenhuma barreira para que o Império Babilônico invada a Palestina, comece a se estabelecer em toda a região, até finalmente haver um cerco em Jerusalém, e Jerusalém é destruída, e o templo é destruído finalmente, e aí todo o povo, praticamente todo o povo é levado para o cativeiro babilônico, né? Então é nesse período de iminência, de crescimento, de expansão do reino babilônico, que Abacuque está exercendo o seu ministério. Entre os escritos proféticos, Abacuque tem uma característica quase única, quase incomparável, porque ele não contém nenhuma sentença dirigida a Israel ou dirigida a Judá.
né? Ao contrário, o livro todo trata-se de um diálogo entre o profeta e Deus, né? Talvez o livro de Jonas, que há 2 domingos atrás a gente estudou com o Délio, tenha características semelhantes, embora ele esteja na forma de narrativa. Mas Jonas também registra isso, né? Um conflito entre o profeta e o Senhor. Bom, eu gostaria de sugerir que nós começássemos pelo final. Então, Abacuque, capítulo 3. Abacuque é um livro curto, né? De apenas 3 capítulos. Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 19, que a Darte citou, que talvez seja o trecho mais conhecido, mais lembrado, mais usado, né, pela gente com relação ao profeta Abacuque. 3, 17 a 19. Diz Abacuque: ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Que confiança em Deus, hein? Será que nós podemos chegar a esse nível de confiança em Deus? Bem, esse é um dos propósitos da gente estar estudando os profetas menores, né? Aprender a confiar em Deus independentemente das circunstâncias. Mas, como Abacuque chegou nesse ponto? Que caminho Abacuque percorreu até chegar aqui? Como esse caminho pode e deve ser também o nosso caminho, o caminho que nós assumimos? E aí então a gente vai para o início do livro para tentar perceber alguns aspectos dessa caminhada de Abacuque ao longo do seu texto, ao longo da sua profecia. Então essa é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. E diz Abacuque: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? A gente já ouviu essa expressão em algum lugar, não é não? Até quando, Senhor? Até quando? Sim, o Saltério, o livro dos Salmos, está repleto de expressões ou idênticas a essa ou muito similares. Por exemplo, o Salmo 13, um salmo de Davi. Diz Davi no Salmo 13: ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando o meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Então, fica claro, né, para a gente que Abacuque possuía uma familiaridade, né, grande com o livro dos Salmos. Especialmente com os salmos chamados de lamento, os salmos de lamentação, que geralmente apresentam uma oração em forma de súplica, como essa que a gente leu, o Salmo 13, de Davi. E como escreveu o pastor Ricardo Barbosa, no imperdível Quando a Alegria Não Vem Pela Manhã, acabou de sair, está quentinho ainda no forno, saindo lá da Ultimato. Ele diz: a linguagem de lamento nos salmos nos ajuda a lidar com o sofrimento e com a angústia da oração não respondida. Ou, a gente poderia dizer, da oração respondida não da forma como a gente espera. A bondade de Deus não só aceita, como também nos convida à honestidade em relação às nossas emoções e sentimentos. O que Deus não aceita, na verdade, abomina, é a linguagem falsa. Ou como diz o pastor Ricardo Barbosa, uma devoção plástica, maleável só, que vai para lá e para cá ao sabor dos ventos. E Deus responde, nos versos 5 a 11, Deus responde a essa primeira queixa do profeta. Até quando, Senhor? Deus está atento ao que está acontecendo, e Ele está providenciando uma solução, entre aspas. Os babilônios vêm aí.
Mas a própria descrição que Deus faz dessa solução que ele está levantando provoca uma aflição, ou deve ter provocado uma aflição muito grande em Abacuque. Porque vejamos as palavras que o próprio Deus usa para se referir ou para caracterizar essa nação, essa solução que ele está levantando. É uma nação cruel, apodera-se de moradias alheias, nação apavorante que cria a sua própria justiça, absurdamente violenta, nação de zombadores e, o grande finale, são homens que fazem da sua força o seu Deus. Essa é a descrição que o próprio Deus faz dessa nação, dessa solução que ele está providenciando. Claro, o profeta fica aflito. A resposta do Senhor provoca uma segunda crise em Abacuque, talvez até mais profunda que a primeira, que era o aparente silêncio de Deus diante da violência, da injustiça e da opressão que reinavam na sociedade de Judá. O profeta se pronuncia novamente, como a Dart explicou. Ele pergunta de novo. E ele começa nos versos 12 a 17, agora, na segunda queixa que Abacuque faz, começa fazendo uma espécie de checklist, sabe? Aquele checklist que a gente faz. Um checklist das suas profundas convicções religiosas. Versos 12 a 17. O Senhor é o Deus poderoso, soberano, santo, eterno? Sim, ok. O Senhor controla a história das nações e foi o Senhor que designou esse império babilônico para executar o seu juízo sobre Judá? Sim, ok. A pureza do Senhor é tão grande, que até os seus olhos sequer podem suportar ver o mal? Sim, ok. Então, por que o Senhor fica calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Por que, Senhor? O problema do profeta, a Dart mencionou isso, né? Não é a desconfiança com relação à soberania universal de Deus. Não é esse o problema, muito pelo contrário. É justamente por saber que Deus é o Todo-Poderoso, Santo, Criador de tudo que existe, onisciente, onipresente, que tem o governo da história em suas mãos e que dirige o destino de todas as nações e de todos nós. É por isso que ele se volta para Deus. Citando novamente o pastor Ricardo Barbosa, no livro que a gente já mencionou, falando sobre os salmistas ou os salmos de lamento, ele diz que os problemas e os sofrimentos que o salmista, e no nosso caso aqui, que o profeta enfrenta, certamente tem causas políticas, econômicas, sociais, mas ele sabe, ou ele se volta para Deus, exatamente porque Deus é soberano sobre todas essas coisas. É para Deus que ele tem que se voltar, porque Deus é soberano e governa tudo. Um profeta contemporâneo, como a gente citou de Abacuque, é Jeremias. E Jeremias também, volta e meia, levanta esses questionamentos. Por exemplo, tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra. Pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. Ou, na tradução da CNBB, pois eles disseram, ele, Deus, não vê o nosso caminhar. Que ilusão, né? Como Abacuque, Jeremias reconhece que Deus é justo em tudo o que ele faz, mas ele precisa discutir com Deus sobre a sua justiça. Porque para ele não faz sentido o ímpio prosperar, promovendo a maldade e a destruição sobre o justo. Ele, o profeta, precisa entender o que está acontecendo e qual é a relação de Deus com tudo isso. E então Abacuque, depois de se pronunciar assim diante de Deus, Abacuque faz um movimento de recolhimento, usando uma figura de linguagem. Capítulo 2, verso 1.
Vou subir à minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. A figura de linguagem da sentinela, né, que espera ansiosamente pela manhã, pelo sol raiar, para que ele consiga ver e discernir o que está ao redor dele. É hora de silenciar e aguardar. O profeta, como a gente pode perceber, concilia muito bem consciência e responsabilidade social com devoção interior. É a dinâmica da vida cristã, não é verdade? A expressão interior e a expressão exterior da nossa fé. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Na vida cristã não pode haver separação, divórcio, dicotomia entre o quarto e a praça. E Deus finalmente responde ao profeta. A gente não sabe quanto tempo, né? Qual é a cronologia de todos esses movimentos de Abacuque e das respostas de Deus, mas Deus responde. E Deus diz que o profeta deve escrever a resposta de forma bem legível, de forma bem clara, para que mesmo quem passe apressadamente consiga ler. E mais, Abacuque deve ser paciente, pois é uma visão que não se cumprirá imediatamente, mas não falhará. O que o profeta deve escrever? A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Segundo a nova tradução da linguagem de hoje. Ou, segundo a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução que eu gosto bastante, o que o profeta deve escrever? Eis que sucumbe aquele cuja alma não é reta, mas o justo viverá por sua fidelidade. Fidelidade é até uma tradução melhor aqui para fé, né? Normalmente as versões que a gente tem diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá por sua fidelidade, porque fidelidade é uma fé demonstrável. É a fé que se encarna no cotidiano. Isso é fidelidade, né? Fidelidade a Deus, a nossa fé que gera impacto na nossa vida cotidiana, em casa, na igreja, na família, na sociedade, no trabalho, onde quer que a gente esteja. Então aqui, esse é um dos marcadores do texto, sabe? É um dos pontos de parada do texto, de reflexão. É como um lampião chamando a nossa atenção. É um ponto de referência. É um selo de garantia de Deus ao profeta e a nós. Deus não perdeu a sua capacidade de julgar. Deus não perdeu a sua capacidade de discernir, de diferenciar o justo do injusto, o fiel do infiel, o certo do errado. É essa a garantia que Deus está dando a Abacuque e a nós. Então, embora no presente contexto aqui, essa sentença que Abacuque deve escrever se refira aos babilônios, aos caldeus e a Judá, ou seja, o justo Judá viverá e a opressora Babilônia perecerá. Embora esse seja o contexto imediato aqui, essa mensagem de Abacuque é uma daquelas passagens do Antigo Testamento que a gente precisa ler à luz da revelação do Novo Testamento, para que assim a gente consiga compreender de forma mais ampla o seu significado total, amplo, mais profundo. Não é à toa que essas palavras de Abacuque foram citadas 3 vezes no Novo Testamento. Romanos 1,17, Paulo falando: o justo viverá pela fé, quando ele desenvolve a sua teologia da salvação. Gálatas 3,11, Paulo novamente, e o autor de Hebreus 10:38. Então, à luz disso, os que são justificados, tornados retos por sua fé, por sua fidelidade, realmente viverão, realmente vivem por sua fé, aqui e agora, e viverão eternamente. No sentido de que nós recebemos vida nova, aqui e agora e para todo sempre. O justo vive pela sua fidelidade e viverá pela sua fidelidade. E Deus continua mostrando para o profeta, como a gente falou agora há pouco, que ele não perdeu o seu discernimento e a sua capacidade de distinguir o que é fiel do que é infiel. E nos versos 6 a 20, Deus diz que as injustiças, os exageros, as opressões dos babilônios não ficarão impunes, eles também serão julgados.
por causa dos seus exageros e da sua, entre aspas, desobediência. E o julgamento aqui é apresentado em forma de canção, como os comentaristas dizem, em forma de uma canção de zombaria, de uma sátira, com que os povos oprimidos zombarão dos opressores. Os oráculos, os ais que são apresentados aqui a gente tem 5 ais. Eles podem ser comparados a uma espécie de bumerangue, sabe? O que os perversos lançam contra suas vítimas vai girar e vai atingi-los de volta. É isso que esses ais estão prevendo. E aqui a gente só tem tempo de passar rapidamente por cada um dos ais. Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa e para a sua família. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece ela com crime. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique embriagado para lhe contemplar a nudez. E finalmente, ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Os ídolos não valem nada. E essa canção de ais, ela está dividida em 2 partes, e no hebraico cada uma dessas partes tem 10 versos. Mas aqui, para nós, são dos versos 6 a 14, a primeira parte, depois dos versos 15 a 20. E cada parte termina com uma declaração teológica de peso, de importância. Essas 2 declarações teológicas são outros 2 marcadores, outros 2 lampiões que ficam brilhando para a gente e chamam a nossa atenção e dizem, pare e reflita. Assim como foi com o verso 4. E esses 2 marcadores são o verso 14, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. A gente já viu isso em outro lugar também, né? Profeta Isaías capítulo 11, verso 9. O capítulo 11 de Isaías é aquela poesia belíssima, onde Isaías descreve e fala do reino messiânico, que vai ser instaurado e plenificado depois pelo descendente de Davi. E a gente entende que essa profecia que Deus dá, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, ela começa a se cumprir com a vinda de Cristo. Lembra que João diz, nós vimos o Filho unigênito e vimos a sua glória como unigênito do Pai. A glória do Senhor está se manifestando, se manifestou em Cristo. E a igreja agora continua expressando, testemunhando e levando o conhecimento da glória do Senhor a toda a terra, até que toda a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E o outro marcador, o outro texto, é o verso 20. Mas Yahvé, o Senhor, está em seu santuário sagrado. Silêncio em sua presença, terra inteira. Isaías 41:1, Salmo 76, 6 e 9. Quando o Senhor se levanta para julgar, a terra estremece e emudece. E aí a gente chega no capítulo 3, que é essa oração tão poética como a Dart se referiu, né? E na verdade essa oração de Abacuque parece ter sido usada e continuou sendo usada como um salmo na comunidade de Israel, como tinha um propósito litúrgico essa oração. Na verdade, o próprio texto começa com um título, né? A moda dos salmos. Esta é uma oração do profeta Abacuque, feita em forma de hino, diz o verso 1 do capítulo 3. E na verdade, algumas traduções já trazem isso, né? Você tem algumas marcações musicais, algumas pausas no texto, justamente mostrando esse aspecto, essa utilização litúrgica dessa oração de Abacuque. É uma celebração da fé, essa oração. Mas ela começa com um apelo, com uma súplica, com um pedido a Deus no verso 2.
para que o Senhor realize as suas obras, realize a sua ação e a faça percebida, conhecida no meio da história, aqui, agora, hoje, sem adiá-la para um futuro indeterminado. E Abacuque também, no início da sua oração, faz um pedido de misericórdia a Deus, porque os anos de opressão do povo seriam tempos de cólera divina. Então o profeta pede que Deus tenha compaixão. E dessa oração inicial, então o profeta passa para uma recitação vigorosa dos atos de Deus, ou dos atos poderosos de Deus, na forma de uma teofania, com todos os sinais, com todos os aspectos presentes numa teofania, a forma como Deus se manifesta. Nos versos 3 a 15. E a oração de Abacuque vai descrever o Senhor aí como um guerreiro de proporções cósmicas. É um guerreiro que governa o cosmos. É interessante porque parece que Abacuque se coloca entre dois períodos. Por um lado, ele olha para trás, para o Êxodo especialmente. Mas ele também olha adiante, para frente e para o dia do Senhor, o dia do Senhor que chegará. Os episódios vão se sobrepondo uns aos outros. Então, a jornada de Deus a partir da península do Sinai, as pragas, a marcha pelo deserto, a travessia do mar e do rio Jordão, o dia longo de Josué, o dia que o sol parou, né? E esses episódios vão se sobrepondo à medida que o Êxodo, a história do Êxodo e a conquista da Terra Prometida são recriadas diante dos olhos do profeta. Passa como um filme diante de Abacuque e ele registra. Como a gente disse mais acima, Abacuque olha para a ação de Deus no passado, sem perder a perspectiva do futuro. Então, assim, com base nessas imagens do Êxodo e da jornada para a Terra Prometida, para Canaã, existe nessa oração uma descrição solene, profunda, da vinda de Deus para julgar, mas a qual ainda está para acontecer. Versos 13 e 14. E finalmente, nos versos 16 a 19, aí a gente fecha o ciclo que a gente abriu lá no início. Nesses versos a gente tem uma conclusão em que a fé paira elevada, acima de tudo, acima de todas as dúvidas e temores do profeta. Embora no verso 16 o profeta estivesse estremecido, eu estremeci, Senhor, ao ver essas coisas. Diante do juízo que viria sobre o seu povo, verso 16, agora o profeta fala de si mesmo com as palavras: tranquilo, esperarei. Tranquilo, esperarei. Apesar de ser levado à mais absoluta penúria, como a gente viu no verso 17. Agora ele pode afirmar o que está no verso 18. Ainda que a figueira não produza frutos, ainda que as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, devastação. Ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, devastação. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor é a minha força. Verso 19. A visão renovada dos atos das obras salvadoras de Deus ao longo da história desperta a coragem de Abacuque. Refaz a fé rumo à fidelidade de Abacuque. A invasão pode significar e vai significar devastação, privação, destruição. Mas agora a fé do profeta já não se abala mais facilmente. E para onde que a gente vai, né? E agora José. Abacuque, como a gente viu nesse panorama assim,
A gente quase que passou como aqueles da visão de Abacuque, né? Que passam apressadamente para ver. Mas Abacuque passa por um processo longo ao longo do seu texto, ao longo do seu livro, como a gente viu. Né? Ele foi aprofundando o seu relacionamento com Deus. Da queixa inicial, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Passando pelo recolhimento, eu vou me recolher. Eu vou para a minha torre de vigia. Eu vou para o meu quarto. Chegando a essa oração final, que celebra a confiança e o descanso em Deus. O conhecimento e o resgate da palavra de Deus, da história do povo de Deus contida na sua palavra, foi fundamental nesse processo de Abacuque. E deve ser fundamental no nosso processo de vida, no nosso processo de fé, de fidelidade a Deus, na nossa caminhada de fé, de fidelidade a Deus. E aí a pergunta que eu lanço para nós é: como o conhecimento em primeira mão da palavra de Deus pode impactar a nossa fidelidade, a nossa fé em Deus? Como isso tem impactado? Como nós reservamos momentos, tempo, espaço para nos aproximarmos em primeira mão da palavra de Deus? Para conhecer os atos de Deus ao longo da história. O Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Outro desafio, na minha percepção, que brota do livro, é a importância dessa reconciliação na nossa vida, do aspecto privado e público da nossa fé. Um exemplo, talvez, de como esse equilíbrio é importante tem a ver com a nossa vida de oração. Quando nós, por exemplo, espelhamos a nossa vida de oração, ou nossa agenda de oração, com o modelo oferecido por Jesus no Pai Nosso. Eu não combinei nada, mas está aqui, viu? Pai Nosso. Quando nós espelhamos a nossa vida de oração com o Pai Nosso, onde se concentram as nossas petições? Deus tem interesse nas nossas necessidades pessoais e familiares. Acho que a gente nem precisa tentar justificar isso. É claro, é cristalino para todos nós. Ao mesmo tempo, como a nossa oração passa a ser mais política. Opa, girou uma luz vermelha lá no final. De polis, política vem disso, né? De polis, cidade. Como nós oramos pela nossa cidade? Como nós oramos para que o nome de Deus seja tratado como ele deve ser, santo. Pai Nosso. Como oramos para que o reino de Deus venha, esteja entre nós, que nós vejamos, vivenciemos os sinais do reino de Deus hoje, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso mundo, em tempos como esse que nós estamos vivendo. Como nós oramos para que a vontade de Deus seja feita aqui nessa terra como ela é feita no céu. Isso tem a ver com essa harmonia, com esse equilíbrio que deve existir entre a nossa responsabilidade social, a nossa vida pública, política, polis, nós vivemos na cidade, e a nossa piedade pessoal. Como a gente concilia o quarto com a praça? Esse é outro desafio. Que Deus nos ajude a responder fielmente a essas perguntas. E eu queria terminar para a gente orar. Eu queria que a gente orasse com um salmista. Vamos orar? Tratastes com bondade o vosso servo, como havíeis prometido, ó Senhor. Dai-me bom senso, retidão, sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos.
Antes de ser por vós provado, eu me perdera, mas agora sigo firme em vossa lei. Porque sois bom e realizais somente o bem, ensinai-me a fazer vossa vontade. Forjam calúnias contra mim os orgulhosos, mas de todo o coração vos sou fiel. Seus corações são insensíveis como pedra, mas eu encontro em vossa lei minhas delícias. Para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi vossa vontade. A lei de vossa boca, para mim, vale mais do que milhões em ouro e prata. Amém. A gente orou com o salmista no Salmo 119, 65 a 72, se alguém quiser anotar. Estamos encerrados? Então, bom dia, Deus abençoe o nosso domingo e a nossa semana.